Ora, ora, finalmente chegaram. Boas-vindas à nossa fundação, senhoras e senhores. Os relatórios que recebemos sobre cada um de vocês são muito satisfatórios. Vocês terem se voluntariado é realmente uma grande ajuda para nós. Sem contar que a pena de vocês será diminuída por isso, certo? Bem, mas hoje irei lhes mostrar um pouco da nossa fundação e como trabalhamos por aqui, então, por favor, sigam-me. Nossa fundação é um tanto que secreta, como já devem saber. Apenas os governos mundiais sabem de nossa existência, pois as coisas que mantemos aqui estão por todo o mundo, desde a gélida Antártica até no calor infernal do Saara. A fundação foi criada para conter as anomalias do mundo. Não preciso dizer que não somos a única, certo? Várias fundações estão construídas pelo planeta, porém, nós somos a principal, tendo o Conselho dos Cinco nesse prédio. Porém, isso é para uma outra visita. Aqui temos a maior concentração das criaturas e objetos que podem ser um perigo para a raça humana. Agora, cada um irá receber um panfleto autoexplicativo sobre as categorias das criaturas. Mas não se enganem, só por serem classificadas como safes, não quer dizer que não possam matá-los. Aqui é nossa primeira parada, a sala do SCP-049. Venham, vamos entrar. Bem, o SCP-049 foi descoberto durante a investigação de uma série de desaparecimentos desconhecidos na cidade de Montauban, no sul da França. Durante um ataque a uma casa local, nossos agentes de campo encontraram-no, junto com suas instâncias, que chamamos de SCP-049-2. Eles se mostraram hostis a primeiro encontro, então nossos agentes tiveram que agir. Porém, por relatos dos próprios, ao que tudo indica, o SCP-049 apenas observou tudo. Interessante, não acha? E agora, para sua descrição, o SCP-049 é uma entidade humanoide, como já podem deduzir, com cerca de 1,90 m de altura, que tem a aparência de um médico da peste medieval, entendem? Mesmo que o SCP pareça estar usando as roupas e a máscara de cerâmica indicativa dessa profissão, as roupas parecem ter crescido do corpo dele ao longo do tempo. E agora são quase indistinguíveis de qualquer forma que esteja abaixo delas. Nossos raios-x indicam que, apesar disso, o SCP possui uma estrutura esquelética humanoide sob sua camada externa. Ele é capaz de falar várias línguas, embora o francês e o inglês medieval pareçam ser suas preferências. Mesmo que ele pareça cooperar com nossa fundação, em alguns quadros ele pode acabar se tornando hostil, se achar que está diante de alguém com a doença que ele mesmo chama de pestilência. Quando o 049 está diante de alguém que ele julga estar com esta doença, ele rapidamente tentará caçar essas pessoas para que possa realizar suas cirurgias, que, bem como ele diz, são bem-sucedidas. Nós chamamos essas criaturas, que ele eventualmente cria, de SCP-049-2, como eu havia dito. Elas se tornam seres irracionais, que aceitarão todas e quaisquer ordens do seu criador 049, se tornando praticamente zumbis. Agora falando sobre sua contenção, bem, o SCP-049 é contido nesta cela de contenção de segurança padrão, do nosso setor de pesquisa 2, área 19. Ele deve ser sedado antes de qualquer tentativa de transporte e durante o transporte também deve ser equipado com um traje de restrição de classe nível 3. Também descobrimos, com um incidente que o SCP, também em momentos de irritação, pode ser acalmado pelo cheiro peculiar de lavanda, fazendo com que sua contenção seja pacífica novamente. E não só isso. Vamos mostrar para vocês algumas gravações de áudio que fizemos com o SCP, para que vocês possam entender como essas criaturas podem ser imprevisíveis. Alors, parlez-nous-y. Une introduction. Isso é francês? Nós precisamos de um tradutor. Muito bem. Não há necessidade de tradução, senhor. Eu posso falar bem o suficiente. Certo. Meu nome é Dr. Raymond Han. Ah, um doutor.
Um indivíduo com a mesma opinião que eu, sem dúvida. Qual é a sua especialidade, senhor? Criptobiologia, porque Um médico como eu. Maravilhoso. E aqui eu me preocupava por ter sido sequestrado por esses bandidos de rua. Este lugar, então, esse é seu laboratório? Eu me perguntava de tão limpo como é e com tão pouco vestígio da pestilência aqui. pestilência. O que quer dizer? Flagelo? A grande morte. E agora, você sabe o que é isso que eu chamo? Não importa. A pestilência, sim. Abunda fora dessas paredes, você sabe. Tantos sucumbiram e muito mais continuarão até que uma cura perfeita possa ser desenvolvida. Felizmente, estou muito perto. É o meu dever na vida curar, livrar o mundo disso, entende? A cura para acabar com todas as curas. Quando você diz a grande morte, você está falando sobre a peste bubônica, certo? Eu não sei o que é isso. Entendo. As entidades que nossos agentes encontraram naquela casa estavam todos mortos quando você as encontrou, sim. E você os reanimou. Uma maneira de falar. Você vê as coisas de uma forma muito simples, doutor. Expanda seus horizontes. Vida e morte, doença e saúde. Esses são termos amadores para doutores amadores. Há apenas uma doença que existe no mundo dos homens, doutor. E essa é a pestilência, e nada mais. Não se engane. Eles estavam muito doentes, todos eles. Você acha que curou essas pessoas? De fato, a minha cura é a mais efetiva. As coisas que nós recuperamos não eram humanas. Sim, bem. Isso não é a cura perfeita. Mas isso virá com o tempo. E mais experimentações. Eu passei por toda a vida desenvolvendo meus métodos, doutor. E passarei a vida toda mais se necessário. Agora, perdemos muito tempo. Há muito trabalho a fazer. Eu vou precisar de um laboratório onde poderia continuar com uma pesquisa desimpedida. E assistentes, é claro. Embora eu consigo providenciar por conta própria tempo. Eu não acho que nossa organização vai... Absurdo! Somos todos homens da ciência. Se vista de forma decente e mostre do que é capaz, doutor. Nosso trabalho começa agora. Nós vimos você trabalhar por várias semanas e, sinceramente, não tenho certeza se entendi o que você está fazendo. Você poderia descrever seu processo em detalhes? Ora, o processo é mais intensivo. Como eu disse ao seu assistente, as melhores instruções que você encontrará sobre meus métodos estão aqui, em meu bloco de notas, já que mantive registros exaustivos do meu trabalho. Eu vejo. Minha preocupação, doutor, é que ainda não entendo o que você está procurando para a cura, ou como essa doença se manifesta, ou como transformar as criaturas em quase-estar. Drones estúpidos que te ajudam nesse esforço? Você não entende a pestilência, mesmo depois de todo esse tempo. Doutor, é um horror indescritível que mostrou a sua verdadeira face muitas vezes antes, e assim fará novamente. Eu me encontro abençoado com a sabedoria e os bons sentidos necessários para erradicá-lo e destruí-lo. Mas muitos como você não podem. É um julgamento cruel, temo, estar à misericórdia de uma doença que você não compreende completamente. Isso não responde minha pergunta. Como que se cura algum tipo de cura? Isso é uma cura. Você pode rir de mim se quiser, mas não fosse o bom nome do progresso científico que desenvolveu essa grande misericórdia. O que você tão míope ver aqui é uma vida melhor do que qualquer criatura poderia ter inspirado.
atingida como pestilência. Esta criatura está agora totalmente limpa, incapaz de espalhar a pestilência e livre do terror que teria experimentado de outra forma. Não sei se isso realmente poderia ser uma criatura, doutor. Não Não me mesmo. interrompe, senhor. Você e seus colegas são como tantos outros, incapazes de olhar além de pequenos contratempos para ver a salvação acontecer diante de seus olhos. Você espera para as madeiras se deslocarem até que a casa desmorone em cima de você? Não. Você os encontra e os remove, e os substitui por aqueles intocados pela podridão. E acima de tudo, você não simplesmente zomba da estrutura porque agora parece diferente para você. Aquilo não tem nada. Aquilo está livre de doenças. Sinto muito. Eu não queria te agitar. Eu só estou tentando entender. Sim, bem. Lembre-se das suas palavras no futuro, doutor. Eu sou um profissional. Mas mesmo os profissionais podem sentir o orgulho de lidar com as críticas à sua obra-prima. Eu vou perdoar isso como um ato de boa fé entre colegas. Há mais alguma coisa que eu possa ajudá-lo? Não, isso será tudo. O olhar indivíduo de teste no horário habitual. Você sabe que a minha preferência é por indivíduos com mais anatomias humanas. Eu preciso que fale sobre aquilo que fez. SCP-049, você está sendo instruído de explicar suas ações. Eu lembrarei que a falta de cooperação resultará em mais restrições durante a sua contenção. Eu não preciso explicar as minhas ações. Você matou o Raymond Han e então massacrou ele até que... Não, ele não está morto. Ele foi curado. Curado? Curado de quê? A pestilência, senhor. Eu tinha pensado que você pelo menos iria perceber da sorte que é de eu ter detectado eles antes Que de... pestilência? Você continua falando sobre essa pestilência. Você ainda não conseguiu identificar adequadamente essa doença. O que você poderia ter visto nele hoje, que não tinha visto tantas vezes antes? Que valeria a vida dele? Ele... A pestilência apresenta e progride de jeitos diferentes, imprevisíveis. E tem uma maneira esquisita de rastejar nos despreparados. Chame como quiser, doutor. Foi uma misericórdia que eu fiz para ele. Ele está curado agora. Ele é como um vegetal. Eu não esperaria que você entendesse. Você e esse seu comportamento me provaram que você é um homem de emoção e não um homem de ciência. Você não pode apreciar os horrores que tenho visto. Aqueles muitos milhões que sucumbiram à pestilência e foram mudados. A sua cura custou a vida dele. Não, senhor, eu o salvei. Você permitiria que esse mundo escorregasse de volta para o desespero da doença e da morte? Ignorando que eu criei um milagre. Que doença, que pestilência. Ele era um homem saudável. Ele era um ótimo doutor. Não vale a pena desse argumento, senhor. Você é míope, tolo, Dr. Han. O Dr. Han, ele estava doente. E eu curei ele. Eu era o único que pode fazer isso. O meu trabalho vai continuar e deve continuar. Tem muita coisa para aprender, doutor. Tem muita coisa Eu para... já tive o suficiente disso. Considere suas licenças revogadas. Bem-vindo à sua contenção, O49. fazer. A entrevista está acabada. Todos podem ser salvos. Mesmo você. Embora não mereça, você pode ser salvo. Eu posso salvar a todos eles. E eu posso acabar com esta pestilência. Eu posso fazer isso. Somente eu. Eu salvei ele, Dr. Han. Eu curei ele. Ele estava doente. E eu sei que ele estava. Eu sei que ele estava. E vocês todos estão doentes, mas
Somente eu posso salvar vocês. Eu vou salvar todos vocês porque eu sou a cura. SCP-049. Estamos conduzindo esta entrevista para terminar a nossa investigação de suas ações tomadas em 16 de abril que resultaram na morte de um funcionário. Você tem algum comentário para fazer sobre isso? Só que aguardo ansiosamente o dia em que você me permitirá retomar meu trabalho. Passei as últimas semanas compilando minhas anotações e construindo uma nova teoria sobre como a pestilência conseguiu infectar alguém de uma maneira tão insidiosa que quase não consegui detectar. Você sentiu algum remorso por suas ações? Pela morte do Dr. Han? Ah, sim. Bem, a morte de um doutor é sempre lamentável. Mas em face da pestilência devemos ser rápidos, doutor, e agir sem hesitação. Dr. Sherman anotou em seu relatório que você parecia triste durante a entrevista inicial. Possivelmente. Eu não pensei que... É lamentável que um doutor tenha sido infectado, mas o trabalho continua. Lamentável como... Era. A morte do Dr. Han me deu informações importantíssimas. Algumas cobaias vivas são a única maneira de prosseguir. Disso eu garanto. A minha cura é de pouca utilidade para a carne morta. Eu recolhi tudo o que posso a partir do seu generoso suprimento de cadáveres. Meus desejos se voltam para os que ainda vivem e sofrem da doença. Tenho medo de que você fique desapontado. Ah, doutor, eu não acho isso. Incrível, não acham? O que levou essas criaturas a serem assim é o que queremos descobrir. Oh, que intrigante. Parece que ele sentiu a presença da pestilência em um de vocês. Bom, tudo pela ciência, não é mesmo?